pessoa de grande coração, muito humilde, que Deus possa abençoar. Quero louvar a Deus também pela vida do Edson, o líder de mocidade, o segundo líder também. Deus abençoe Leandro. Os obreiros, está aqui o obreiro Enéas, que Deus abençoe a todos, igreja. Meu amigo, pastor Daniel Barbosa, que é um amigo mais chegado que o irmão. Que Deus abençoe a todos, essa igreja dele, uma igreja maravilhosa, né? Que Deus continue abençoando todos que louvaram aqui de uma maneira especial, cada grupo, os músicos que tocaram aqui. Que Deus abençoe a todos, irmãos. E não posso deixar de agradecer a Deus também pela vida da minha esposa, que está, cadê ela? Acho que ela está por aqui com o bebê. Foi para lá? Sim. Foi ali com o bebê, juntamente com meu filho Marcos, Vinícius, a irmã Carol. E eu estou muito feliz com Deus, porque hoje o Senhor nos deu essa oportunidade de eles poderem estar conosco. Nem sempre quando nós saímos eles podem estar conosco, mas assim o Senhor preparou e eu fico muito feliz. Sem delongas, capítulo de número 6 de 2 Samuel, louvado seja o nome do Senhor, verso de número 3. Eu iria pregar uma mensagem aqui, que o tema era Vitórias que Ana conquistou na oração, mas o Espírito Santo de Deus, ele mudou a mensagem. E eu quero pregar aqui nessa noite, com a permissão de Deus, uma mensagem sobre louvor e culto. Louvor e culto, ou seja, louvor e adoração. Capítulo de número 6, verso de número 3 da palavra do Senhor. Quem achou, diga amém. Amém. E diz assim, capítulo 6, verso 3: puseram a arca de Deus num carraço novo e levaram da casa de Abinadab, na colina Eusa e Aio, filhos de Abinadab, conduziam o carraço. Verso de número 9: naquele dia Davi teve medo do Senhor e perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Repito, naquele dia Davi teve medo do Senhor e perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Verso de número 13: quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos e ele sacrificava um boi e um novilho gordo, Davi, vestido o colete sacerdotal de linho, foi dançando com toda a sua força perante o Senhor. Diga amém. Amém. Igreja, é uma palavra muito conhecida da parte de Deus, que até porque fala-se da arca e deste personagem por nome chamado Davi, que é um exemplo de um homem que levou-se o seu ministério com uma vida temente, mesmo diante do seu ato pecaminoso. Davi, ele se arrependeu e ele conseguiu cumprir o ministério e o que Deus confiou sobre as suas mãos. É um texto que vem nos falando de uma época em que a arca de Deus tinha sido esquecida. Por que esquecida? Porque Saul, no seu reinado, quando Saul ele estava tomando posse do reino, Saul ele não se preocupou em buscar a arca de Deus que se havia perdido. Saul, com toda a sua glória que ele estava desfrutando, com todos os benefícios que ele estava desfrutando, quando lhe foi confiado o reino, ele não se preocupou de ir buscar a arca de Deus. Já Davi, quando ele assume, quando Deus confirma que ele é ungido por 3 vezes, que ele toma posse do trono, Davi ele se preocupa, ele lembra da arca de Deus. Ele lembra que a arca que representava o próprio Deus, que na onde dela estava a tábua dos mandamentos, a vara de Arão que floresceram, o maná que estava escondido, ele lembrou da arca e ele convidou todo o povo. Ele chama todo o povo de Israel, faz uma reunião, chama os 30.000 homens que estavam com ele, e ele propõe o seu coração ir buscar novamente a presença de Deus,
a arca de Deus para a Jerusalém novamente. Se você prestar bem atenção nesse texto que nós lemos, você vai ver que quando Davi ele vai buscar a igreja, a arca do Senhor, ele faz a reunião, chama os levitas, ele chama o sacerdote, ele chama os músicos, ele chama o povo, convoca todo o povo para poder estar presente, para prestar um culto a Deus em gratidão e trazer a arca novamente para Jerusalém. Se você prestar atenção, você vai ver que Davi, quando ele vai buscar a arca que estava na casa de Abinadab, Davi ele vai querer fazer algo diferente. Davi ele vai querer fazer algo novo. Davi ele vai querer fazer algo que ninguém havia feito ainda. Davi ele vai querer inovar, porque Davi ele foi buscar a arca. Davi ele foi ao encontro da arca. A sua intenção era boa, o seu propósito era louvável, o seu propósito era algo que Deus estava concordando de trazer novamente a arca para Jerusalém. Só que a intenção de Davi de inovar, a intenção de Davi de querer implantar algo diferente para ser carregado a arca de Deus, ao seu coração ele acha que está certo, ao seu coração ele acha que está bom. Ele pega umas carroças de boi, coloca a arca em cima, e a intenção de Davi é que a arca seja levada de uma maneira diferente, de uma maneira que todos vejam, de uma maneira que todos aplaudam o novo meio de se levar a arca. Só que isso não era algo que Deus havia aprovado, isso não era algo que Deus iria aprovar, isso não era algo que Deus iria concordar lá do céu. Davi ele quer inovar, Davi ele quer fazer algo contrário à ordem que Deus já havia estabelecido. A ordem de Deus era que a arca deveria ser carregada no ombro do sacerdote. A arca seria levada no ombro dos homens. Essa era a ordenança de Deus. A minha arca, a minha presença, aquilo que representa a minha presença, ela deverá ser levada no ombro do sacerdote. Preste bem atenção que quando Davi ele faz o que ele imaginou que deveria ser feito, ele coloca a arca em cima dos carraços de boi. Quando a arca se vem trazendo, está se havendo uma grande festa, está se havendo uma grande alegria, está acontecendo uma grande festa entre o povo. Está todo o povo alegre, está todo o povo motivado, está todo o povo contente, cantando, salmodiando, o povo apresentando seus instrumentos diante de Deus. Toda a nação que estava ali presente com Davi, o povo estava alegre. Só que Deus não estava contente da maneira que a arca estava sendo carregada, porque a igreja, nós servimos um Deus que quando Ele estabelece normas, limites, quando Ele dá uma ordem, Ele jamais vai precisar da nossa opinião para querer inovar alguma coisa ou querer fazer uma coisa nova para que as coisas dele sejam dadas sucesso ou para que seja feito da melhor maneira. A melhor maneira de executar o que Deus ele determinou é de acordo com a vontade dele. Todas as vezes que o homem ou a mulher tentar inovar, tentar trazer coisas que é contra a vontade de Deus para dentro da sua obra, o resultado será um resultado de frustração. O resultado será um resultado que não terá o favor de Deus. Todas as vezes que ser feito algo contra a vontade de Deus, o resultado será fracasso, o resultado será decepção, porque a ordem de Deus é essa: vem e traga a arca, mas a arca tem que ser nos ombros do sacerdote. Presta atenção que está havendo um culto, presta atenção que está todos se alegrando, cantando, saltando, trazendo a arca, mas lá do céu Deus está desaprovando a atitude deles. Lá do céu Deus está desaprovando o jeito que eles estão levando a arca. Vem Davi trazendo a arca, vem Davi com todo o povo trazendo a arca, mas espera lá, Davi ainda é um rei novo,
Davi ainda é uma pessoa que não tem experiência diante da obra de Deus. Davi é uma pessoa que ainda vai aprender. Davi é uma pessoa que ainda vai saber como que se deve cultuar realmente a Deus. Se você prestar atenção, eu disse que eles estavam trazendo a arca no carrasco de boi, louvando, bailando, todos se alegrando. Só que Deus não estava concordando com aquilo. Nem sempre sinal de louvor bonito é sinal de aprovação de Deus. Nem sempre aglomeração de festa é sinal da aprovação de Deus. Nem sempre, quando estiver muitas pessoas cantando de uma maneira que as pessoas olham e dizem: nossa, como canta lindo, é sinal da aprovação de Deus. Nem sempre vai ser isso. Muitas vezes as pessoas estão prestando um culto que Deus ali não está presente diante deste culto. Muitas vezes Deus não está aprovando, porque a palavra louvor, ela tem um significado de glorificação. A palavra louvor, ela tem um significado de elogio. A palavra louvor, ela tem um significado de elogio por algo que a pessoa termina ou concretiza. Segundo alguns psicólogos, ou melhor, segundo a filosofia, eles dizem que o louvor, eles dizem que a música, eles dizem que a canção é o sentimento expresso da alma de um artista. Segundo a psicologia, eles dizem que o louvor, a música, a canção, é um sentimento expresso da alma de um artista. Isso já não serve para nós que somos igreja, porque a igreja não tem artista dentro da igreja. A igreja não tem aquele que quer ser louvado a si mesmo. A palavra para eles, louvor, significa a expressão da alma de um artista. Como dentro da igreja não tem artista, porque o fim do artista é louvar e se beneficiar. O artista apresenta sua peça, sua música, e depois ele quer ter resultado com aquilo que ele apresentou. O adorador não. O adorador, ele adora a Deus sem receber nada. O adorador, ele glorifica a Deus sem se preocupar naquilo que ele pode receber, porque ele sabe que ele é um adorador, porque ele sabe que não existe louvor se primeiro não haver um culto sendo prestado a Deus. E quando ele entra dentro da casa de Deus, o pensamento, o sentimento e a preocupação dele é: vou me entregar de corpo e alma diante de Deus. Esse é o meu objetivo. O adorador, quando ele entra dentro da igreja, a expressão dele para Deus é essa: que eu diminua e que o Senhor apareça. A expressão do adorador é essa: que eu suma e que o seu nome seja glorificado. E o artista, ele diz: louvado seja eu, aplauso é para mim, eu que tenho que ser elogiado, é eu que eles têm que ver, é eu que eles têm que notar. Como isso não pode existir dentro da igreja. Outro dia eu disse isso para alguém e ele me interrogou dizendo: desde quando se extinguiu os artistas de dentro da igreja? Eu disse: irmão, igreja, literalmente falando, noiva do Cordeiro, que tem a identidade noiva do Cordeiro, não existe artista. Existem alguns mercenários que dizem fazer parte da noiva do Cordeiro, mas não são. Mas igreja não. Igreja adora a Deus e a sua preocupação é adorar a Ele e somente a Ele. Cadê o adorador? O artista só aproveita a sua oportunidade para mostrar seu talento, e depois do culto ele não adora mais, não resposta nenhuma reação mais. Mas o adorador, ele diz: não, Deus, eu quero cultuar a Ti. Quem tem promessa de Deus? A palavra louvor para eles é isso. Sabemos que o louvor é glorificação. Agora, a palavra adoração, ela tem um significado de extremo amor excessivo e culto. A palavra adoração, ela tem... Eu estou sentindo a presença de Deus. Esse negócio aqui vai escapar.
de extremo amor. Presta atenção, extremo amor e culto. Não vai existir louvor sendo aceitável por Deus pelo adorador se não haver um culto sendo prestado. E eu vou provar para você que a intenção de Davi era boa, mas o seu culto a Deus ele estava fazendo errado. Porque tem muita gente que está batalhando tanto e até hoje não acontece nada na sua vida, porque não está prestando culto a Deus da maneira que Deus quer que preste. Foi falado algo aqui nessa noite, é verdade. Você não precisa do seu irmão para você prestar o seu culto a Deus. É você que tem que entrar diante de Deus e dar o seu culto, sua adoração, o seu clamor, a sua lágrima, a sua petição. É você que tem que extravasar diante da presença dele e dizer: Deus, eu preciso de uma vitória, e eu vou fazer como Jacó. Eu não vou sair daqui se a minha bênção não for comigo. Essa é a expressão do adorador. Presta atenção. Davi, ele vai fazer o culto a Deus trazendo a arca, mas não é da maneira que Deus quer, não é da maneira que Deus está se agradando. Deus vai ensinar Davi, mas para ele aprender primeiro, Davi vai se decepcionar. Primeiro Davi vai ficar triste, mas ele vai aprender. A palavra que eu falei, adoração, significa extremo amor. Você já viu um adorador, irmão? Você conhece um adorador? Um adorador, ele tem zelo pelas coisas de Deus. Um adorador, ele tem amor pelas coisas de Deus. Um adorador, ele tem zelo por tudo que Deus confia em tuas mãos. É extremo amor, é culto. Pastor, o que é um culto? O culto tem as suas partes de oração, o culto tem as suas partes de intercessão, o culto tem as suas partes de desabafo diante de Deus, o culto tem as suas partes de sacrifício, é isso que eu quero falar. O culto tem as suas partes de rasgar a alma diante do Senhor. Culto não é prestado se não houver um amor excessivo, igreja. Todo crente que tem promessa e quer que as promessas se cumpram, ele precisa prestar o seu culto todo dia a Deus, seja em casa, seja no trabalho, seja na rua, seja na escola, seja na onde for. Ele tem que prestar o seu culto a Deus. Deus, eu estou aqui diante da sua presença. O Senhor é o meu Deus que eu amo, o Senhor é o Deus que exalto, o Senhor é o Deus que eu glorifico, o Senhor é o Deus que não existe nada aqui na terra que possa eu adorar a mais e amar mais do que a ti. O Senhor é o meu Deus. Esse é o sentimento do adorador. Agora olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ele assim: se você quer, diga para ele que as promessas se cumpram, comece a prestar o seu culto. Quem é Davi está com a intenção boa, mas a intenção de Davi de fazer o carrasco de boi não é do jeito que Deus quer que ele vai levando a presença. Vem Davi, igreja, se alegrando, vem Davi bailando, vem Davi com a multidão tocando as harpas, os tamborim, aquela grande festa, sem ele procurar saber se Deus estava se agradando, se era da vontade de Deus. Vem Davi levando. A Bíblia nos diz que vem dois homens na responsabilidade acompanhando a arca, um chamado Uza e outro chamado Aio. A Bíblia nos diz que vai eles cultuando a Deus, vai eles adorando, vai eles exaltando, mas sem Deus estar recebendo o seu culto. De repente o carrasco ele passa com os bois em uma pedra. Quando balança a arca para cair, a Bíblia nos diz que Uza estende a sua mão para tentar segurar a arca de Deus. Eu já ouvi alguém pregar que este homem morreu porque estava em pecado. Isso é mentira. Ele morreu por causa de uma atitude errada, de uma atitude sem pensar. Mas a culpa maior aqui não é deste homem. A culpa maior é de Davi, que não está fazendo o culto da maneira que deve ser feito o culto. A culpa maior aqui não é de Uza que está morrendo, mas a culpa maior é de quem está dirigindo, quem está regendo e quem está ensinando
vê que Deus mata aquele homem, quando ele toca na arca, Davi na mesma da hora, ele para, fica triste, fica constrito, fica assolado, Davi fica batido. Davi, ele vê que uma alma acabou de morrer. Presta atenção no que eu vou dizer. Muitas vezes nas nossas igrejas não está diferente. O que tem de alma que está morrendo por causa dos cultos que estão sendo feitos errado, o que tem de alma que está morrendo por causa dos adoradores que não estão adorando a Deus do jeito, que a maneira que Deus quer. Sabe por quê, igreja? Quer conhecer quando Deus está recebendo o culto, quer conhecer quando Deus está recebendo o seu louvor. Muitas vezes você presta atenção, vê algumas pessoas de fora, não crente, não conhecedora das palavras de Deus, e eles querem ouvir algo de Deus, eles querem receber algo diferente, porque estão cansados dessa vida, esse enfado que o mundo traz para a vida deles, e eles vêm para a igreja querendo receber algo, e muitas vezes é eu e você. Diga para o seu irmão, é nós dois, diga para ele, é nós, é eu e você o culpado, diga para ele. Muitas vezes nós estamos como Davi, querendo fazer a arca andar em carraço de boi. Pastor, o que significa arca em carraço de boi? Significa fazer algo para se aparecer, fazer algo para se engrandecer, fazer algo para as pessoas notarem a diferença em si. E muitas vezes as almas vêm para a igreja, e quando eles chegam no culto, eles não sentem nada, não recebem nada, nada muda na vida deles. E muitas vezes nós fazemos o apelo dizendo: alguém quer aceitar Jesus? E ninguém quer levantar a mão, porque eles estão como Uza, eles estão morrendo diante de um culto, e Deus está dizendo: eu chamei você para prestar um verdadeiro culto, eu chamei você para ser um verdadeiro adorador, eu chamei você para fazer a diferença, eu chamei você para que você seja diferenciado e a alma se renda diante dos meus pés. Meu Deus, eu estou sentindo algo forte. O Espírito Santo está dizendo ao meu coração: eu vou encher pessoas aqui do poder nesta noite, eu vou inflamar pessoas do poder aqui nesta noite, eu vou levantar pessoas aqui nesta noite que não vai mais aceitar ver uma alma entrar na igreja e sair sem aceitar Jesus. Ele vai prestar o culto, mas antes de prestar o culto, ele vai dar o sacrifício a Deus, vai dizer: Deus, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou pagar o preço, mas o culto tem que ser certo. Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus! Quem está sentindo a presença dele? Glória a Deus! Tem muitas almas contando com você, Creio. tem muitas almas precisando da sua ajuda, tem muitas almas que estão precisando sentir algo diferente. Muitas vezes os nossos cultos estão dando errado porque não estamos fazendo certo. Davi, ele vai perceber, quando Davi vê que o homem morreu, na hora Davi vai ficar triste. Presta atenção, faça o que Deus colocou em suas mãos com zelo, faça o que Deus aleluia, faça o que Deus colocou em suas mãos com dedicação, porque se alguma coisa der errado, quem vai pagar o preço é você, que Deus confiou em suas mãos. Sabe por quê? Na hora que Davi estava levando a arca da maneira errada, uma multidão vinha bailando e saltando, mas na hora que o homem morre, o culpado de tudo é Davi. Ninguém vai assumir a responsabilidade para querer ajudar ele, ninguém vai querer estar do lado dele, ninguém vai querer apoiar ele, mas ele tem uma coisa: ele está com um Deus que é Deus de novas oportunidades, um Deus que está dizendo: se ele errou fazendo o culto errado agora, se ela falhou agora, mas eu não vou desprezar ela, eu vou dar uma segunda chance, eu tenho uma obra grande na vida dele, eu sei que ele vai me dar muito fruto, eu sei que ela é muito especial para mim. O diabo pode estar dizendo: você, Deus não vai cumprir mais as promessas, mas diz o Senhor: eu tenho uma obra muito grande na sua vida, eu tenho. Deus é bom! Pelo menos 10 segundos. Pelo
As almas muitas vezes estão morrendo. Primeiro, porque Davi está levando a arca da maneira que Deus não quer. Oh, Deus. Deus, tu és bom, aleluia. Tem gente que está como Davi, irmão. Pastor, como? Porque sem experiência quer fazer, a intenção é boa, levar a arca, mas não está buscando a direção de Deus, e muitas vezes está fazendo errado, está sendo decepcionado. Davi, quando, irmãos, imagine comigo, ele novo no reinado, quando o homem morre, todos os olhos das pessoas que estavam bailando com Davi para de adorar para ficar olhando para Davi. O culpado foi Davi. Muitas vezes, na hora da festa tem muito do seu lado, mas na hora de assumir a responsabilidade com você, todo mundo some. Verdade, Deus. E muitos estão pensando: Davi é sem experiência, Davi é sem maturidade, não sabe levar a arca, o moço morreu e a arca não vai chegar mais no objetivo. Sabe que eles estavam pensando? Que a promessa de a arca chegar até Jerusalém através da vida de Davi não iria ser concretizada. Tem muita gente pensando que na sua vida vai ser dessa maneira. Meu Deus. Eu creio, Deus, é verdade, Pai. Tem muita gente pensando que a sua vida não vai dar uma viravolta. Deus, Espírito Santo. O Espírito me diz que tem muita gente aqui como Davi. Estava fazendo errado, estava fazendo de uma maneira que nada havia acontecido na sua vida, estava cultuando a Deus todo dia, mas nada estava mudando na sua vida, só coisa dando errado, só problema vindo, e o que aparece é pessoas para apontar e para dizer: Davi não presta para estar na frente desse povo, porque o moço morreu, porque a arca parou, a arca não vai mais para frente. Olha Davi do jeito que está frustrado, olha Davi do jeito que está envergonhado, olha Davi como está cabisbaixo, olha Davi como está triste, olha Davi como está decepcionado, olha o Davi que Deus disse que é ele que deveria estar no trono, olha o Davi que Deus disse que era ele que deveria estar no cargo, está cabisbaixo, porque conduziu o povo errado, porque fez errado, mas Deus estava olhando lá no céu e estava dizendo: eu vou cumprir o que eu prometi para Davi, eu vou honrar o que eu disse que iria fazer na vida de Davi. Se ele está decepcionado agora porque fez o culto errado, mas a história dele não vai acabar desse jeito. Jerusalém vai ter que ver a arca de Deus entrando lá dentro e o nome de Deus sendo glorificado. Quem acredita? Levanta a mão. Está entendendo? Deus está dizendo para você: você não vai ficar nessa frustração. Glória a Deus, aleluia. Você não vai ficar cabisbaixo desse jeito. O culto foi um culto da maneira que não era para ser feito. Morreu uma alma. Quem vai ficar batido? Davi. Sabe por quê, irmão? Sabe o que eu aprendo aqui? Ninguém que é adorador se alegra com a queda do outro. Verdade. Diga para o irmão que está do seu lado: descansa o coração. Diga, não, diga olhando no olho, porque a crente sincera fala olhando no olho. Diga para ele: descansa o coração. Essa luta, ela tem um ponto final nessa noite. O Deus que disse que a promessa vai se cumprir, Ele está dizendo, está de pé. Diga para ele: se você tem coragem de profetizar na vida dele, diga: a promessa está de pé, a promessa está de pé, a promessa está de pé. Você está olhando para alguém que tem uma promessa grande de Deus. Você está olhando para alguém que tem uma promessa forte. Olha só como sinal que a promessa é tão forte que quando Deus te prometeu e você disse para alguém, as pessoas disseram: você, Deus, vai fazer isso? Eles não acreditaram. Por quê? Porque a promessa é impossível. Isso é coisa para o meu Deus. Isso é coisa para o Deus do impossível. Isso é coisa para o Deus de promessa. Levanta a mão e adora Ele, porque ela vai cumprir. Você está sentindo a dor? Eu estou vendo gente chorando.
Como Davi, a arca vai ficar por aqui mesmo, e eu não vou levar ela mais não, porque a luta está grande, porque está dando tudo errado, porque está difícil. Mas Deus está dizendo: há uma nova época para a sua vida, há um novo tempo, há um novo sonho, há uma nova promessa, há um novo caminho, há uma nova conquista, diz o Senhor. Deus é bom. Aleluia. Não se estranha não, irmão. Se estranha não, que eu sou meio maluco mesmo. Ainda mais quando eu começo a sentir a graça deste eterno Deus, eu começo a lembrar de Davi. E eu disse diante da presença de Deus: Mical, eu tiro minhas vestes mesmo diante do Senhor. Eu não estou preocupado com o que Mical vai dizer. O que eu estou preocupado é que eu tenho uma promessa de Deus vai cumprir na minha vida. Deus é fiel. Davi está triste. Davi está cabisbaixo. É novo. Vai aprender ainda. O jovem está a força, os anciãos a sabedoria. Muitas vezes não adianta a força se não tiver a experiência. Nós precisamos aprender. Eu sou novo também, 23 anos. Pastor de igreja, dirijo igreja. Sou novo. Precisamos aprender. Tem hora que nós estamos como Davi, Deus. Parece que o negócio está difícil de ver, de dar certo. Eu estou carregando a arca. A minha intenção é levar a arca. Estava uma festa, estava todo mundo adorando, estava todo mundo saltando. Agora o homem morreu, só ficou eu. Subiu todo mundo, os amigos desapareceram, as pessoas foram embora. Amigo desapareceu, não, falso, fingido, hipócrita, porque amigo não desaparece. Amigo, ele está do lado no momento que você mais precisa. Pastor, por que eu estou passando por essa luta? Primeiro, o recado de Deus sobre a sua vida: porque você tem uma promessa grande. Pastor, por que eu estou passando por isso? Porque Deus só quer deixar do teu lado quem tem sinceridade. Pastor, por que eu estou passando por isso? Porque Deus está deixando a promessa ser levada ao nível do impossível. Porque enquanto é possível, você resolve, mas quando é impossível, Ele diz: deixa comigo, Davi, que agora é eu. Recebe a presença dele, recebe. Eu vou deixar você receber, recebe. Quem estava enferrujado, que faz tempo que não falava em língua, volta a falar, volta a bailar, volta a adorar, volta a buscar. Recebe, é a mãe, Jorei, Joramacandarai, Lapantocanandega, você que vai, Lapantocamando Calassuia, Lemando Calajoia. Sabe que Deus está dizendo para você: me adore, meu filho, porque você não vai ficar decepcionado, não vai ficar cabisbaixo, não vai ficar triste. A promessa está vindo aí. Só quem acredita, levanta a mão e faz barulho de glória a Deus. O cântico vai voltar a sair da sua boca. Você vai voltar a me prestar os cultos. Você vai voltar a me adorar. Ei, Davi, levanta a cabeça, Davi. Se alegra, Davi. Meu Deus, meu Deus. O que tem de gente que está pensando que a promessa vai acabar desse jeito na sua vida? Deus está dizendo: deixa eles pensar, deixa eles falar o que quiser, deixa ficar imaginando o que você está passando. O que importa é que você tem uma promessa. O que importa é que você tem um sonho. Quem tem sonho? Quem tem sonho? Olha para o seu irmão e diga: se você tem sonho, diga para ele. Você tem sonho, irmão? Por mais que esteja difícil, não deixe de prestar o seu culto a Deus. Por mais que está difícil, não deixa. Não deixa, não. O diabo está dizendo: para, já deu
triste, mas está vindo, caminhando na mão. Mesmo triste, está vindo orar. Mesmo triste, está vindo buscar. Mesmo triste, está vindo. E Deus está dizendo: eu estou vendo o seu esforço. Eu estou vendo o seu esforço. Você não vai ficar desse jeito. Não vai acabar desse jeito. Deixa eles pensar o que quiser. Aleluia, Tem gente pensando que vai acabar desse jeito para você. Tem gente pensando que a sua vida vai continuar dessa maneira que está. Aleluia. Davi está cabisbaixo. Na hora que o negócio está errado, irmão, a responsabilidade é só para Davi e ele Deus. Sabe por quê, pastor? Tem hora que é só nós e Deus. Tem hora que nós estamos dirigindo o culto, nós pastores, e as pessoas muitas vezes pensam que nós é super-homem, mulher maravilha, pensa que nós não chora, pensa que nós não sente aflição, pensa que nós muitas vezes não se joga, se tranca dentro de um quarto e começa a pedir socorro e misericórdia, se engana. Nós também estamos assim. Tem hora que é só nós, tem hora não é assim, pastora, tem hora que é só nós e o nosso travesseiro, as nossas lágrimas, os nossos filhos, os parentes. Tem hora que é só ele. E cada quando nós estamos nesse momento, começa a vir as notícias. Está sabendo que falaram mal de você, está sabendo o que estão dizendo de você, está sabendo o que falaram a seu respeito, está sabendo a conversa que estão falando de você aí. Só vem essas coisas para tentar te entristecer, mas Deus está dizendo: você tem uma promessa marcada sobre a sua vida. Oh, meu Deus, agora tem gente chorando, é Deus falando. Vamos liberar algo forte. Olha para o seu irmão que está do seu lado e diga assim: quer ser meu amigo? Seja agora enquanto eu estou sofrendo. É verdade. Glória a Deus. Quer andar comigo? Vai na minha casa agora enquanto eu estou na prova, andando a pé, morando de aluguel, desempregado. Vai agora. Porque eu tenho uma promessa liberada sobre a minha vida. Eu tenho. Bate no peito olhando para ele. Eu tenho uma promessa liberada sobre a minha vida. Quem não queria estar do meu lado no momento da dificuldade, diga para ele: vai se arrepender demais. Vai. Ai meu Deus, você acha que ele não acreditou não? Porque ele não está adorando a Deus. Vai se arrepender. 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 Melhor te valorizar agora. Eu vou ser mais ousado, irmão. Isso não é ideologia nem filosofia para querer empolgar a igreja, não. É profecia, porque estou aqui como profeta de Deus para liberar uma profecia. Comece agora. Ter a oportunidade de tirar uma foto com essa pessoa que está do seu lado ali. Tira uma foto com ela. Abraça ela enquanto ela está chorando e passando dificuldade agora. Aproveita agora. Para lá na frente depois você ter uma prova e dizer: eu conheci essa pessoa aí que Deus exaltou. Eu conheci essa aí que só está viajando. Eu conheci essa aí que Deus fez dele um empresário. Eu conheci essa aí que Deus fez dela uma advogada, que Deus fez dele um pastor. Eu conheci e Deus mudou a vida dele. Tem momento que é só nós. Oh, glória, 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 glória a Deus. Ele marcha bebendo camando e faça. Lebe gravaturi me canto prefacegue filho meu, rebando calabando que você quer beber camando. O que eu tenho dito para ti, mandou plefacegue beber está de pé sobre a sua vida. Ele manda cala cega, tu irá passear comigo sobre essa terra. Levando calabando que bataca seca, tu irás marchar comigo. Eu vou tomar pelas tuas mãos, vou te levar para muitos lugares desta nação.
Labando Kalasé, Amamando Vestekel, Ramai, Jorekamandarabemasek Bedevai. Há multidões de almas que precisam de você. Por isso você muitas vezes tem indagado e dito assim: Deus, por que esta luta? Por que esta dificuldade, Senhor? Por que está mandando que você? Estou passando por isso, filho. Lembra a oração que tu me fizeste: Deus, eu pago o preço, mas não quero ver as almas se levantando. Manda cala cega no que o Senhor confiou nas minhas mãos. Digo assim para ti ainda mais: eu ouvi o teu clamor. Prepare, vou mandar ainda mais jovem para este lugar. Levantou cala cega, betecava toda e me candaraia. Levantou cala cega, eu vou mandou prefácia. E levantar muitos deles que aqui estão presentes para ser obreiro, para ser ganhador de almas. Ele mandou cala cega, porque eu liberei esta promessa sobre esta igreja. Digo assim para ti: continue fazendo a minha obra. O inimigo tentou dizer para ti parar, ele tentou dizer para tu entregar o cargo que eu pus nas tuas mãos, mas digo assim para ti: continua, porque a promessa é grande, a promessa está de pé. Hoje estou enchendo a tua vida com uma porção dobrada do meu espírito, e estou dizendo assim para ti nesta noite: lavando que mandou cala chorecer, levando cala suia. Tu és meu, eu te escolhi e te elegi para esta obra. Amando calacé, e eu vou cumprir as promessas. Receba da parte de Deus, porque diz o Senhor assim para ti: há algo novo vindo sobre a sua vida. Como prova que é Deus que está falando contigo, Deus está visitando a sua esposa e está dando uma cura para ela neste dia de hoje. Deus está dizendo: o inimigo queria afligi-la com uma enfermidade, mas eu sou o Deus de cura, que estou cuidando de ti e da sua família. Quem acredita nisso, levanta a mão e dá um brado de glória para Jesus. Esse moço aqui, você era assim, você, isso. Desde o começo do culto, jovem, que eu estava sentado ali, o Espírito Santo me incomodava na tua direção, e eu dizia assim para Deus: Deus, o que o Senhor quer? Ele dizia: observa Kelly, porque ele é o meu escolhido. E o Senhor dizia ao meu coração: muitos não dão nada por ele. Muitas pessoas muitas vezes te desprezam, porque eles não acreditam no que Deus vai fazer sobre a sua vida. Eu creio, Deus. Não precisa ninguém acreditar, é o seu Deus dizendo para ti. Deus é bom, aleluia. Ele está dizendo que Ele vai te levantar na presença dEle. Ele está te dizendo mesmo dele, calacê, que Ele vai fazer de ti um grande pregador da palavra dEle. E para tu saber que é Ele que está falando contigo, esse é o sonho, o desejo do seu coração, tu tem orado, tu tem pedido a Ele. E Ele diz assim: diga para o meu filho que eu estou entrando na vida dele, eu vou mudar o quadro da vida dele. O Senhor me mostra que Deus vai te fazer próspero sobre esta terra. Há uma promessa liberada de Deus sobre a tua vida, e tem muita gente dizendo: ele não vai conseguir cumprir, ele não vai conseguir chegar. Diz o Senhor: me adore, porque o que eu te prometi está traçado sobre a tua vida. E quem desonrou e desacreditou vai ter que ouvir a notícia da sua vitória. Quem acredita? Quem acredita? Quem acredita? Quem acredita? Quem acredita? Vamos ver quem acredita. Pelo menos 10 segundos. Faz um barulho que o diabo não gosta. Adora Jesus. Quem não acreditou vai ficar igual o rei de Israel. Eliseu disse: assim diz o Senhor, hoje mesmo a providência vai vir, mas você porém não vai comer, porque não acreditou na promessa. Quem não acreditou não vai fazer parte do banquete que Deus